Saudações tricolores, eu sou o Fio, esse é o canal Gol de Barriga, e no vídeo desse domingo de manhã a gente vai fazer uma análise de como deve começar o Fluminense na temporada 2026, né? Até agora o Fluminense anunciou um nome, né? Na verdade nem anunciou, a gente já vai falar disso, praticamente certo com a Arana também, mas muitos nomes especulados, e dentre esses nomes a gente consegue mapear mais ou menos como a diretoria do Fluminense está pensando para essa temporada de forma mais clara. Talvez a gente não saiba os nomes ainda, mas a gente consegue ver aonde essa diretoria está atacando para a próxima temporada, e é sobre isso que a gente vai debater, tá? Além disso, a gente vai ali falar sobre Cebolinha, falar sobre tabela de Campeonato Carioca, falar sobre Christian Medina. Então vamos rodar a vinheta e começar esse bate-papo de domingo. Vamos lá, antes de começar esse vídeo, espero que você esteja tendo um bom amanhã de domingo, um bom domingo, acordou a hora que quis, vai almoçar quando quiser, almoçar com a família ali. Espero que você não esteja trabalhando hoje, mas se tiver força aí, deve ter uma folga aí durante a semana para você, tá? Quem não tá tendo folga é a gente falando de nomes de Fluminense, né? Então, só antes de começar que eu esqueci, né? Fui desejar um bom domingo, deixa o like, se inscreve no canal. São duas coisas que ajudam demais, tá? Estão para bater agora 19 mil inscritos. É a próxima meta, isso depende de você. Então, like, se inscreve. Quem puder hypar o vídeo, arrastar aqui pro lado e hypar o vídeo ajuda muito também. Quem puder quem puder ser membro do canal e deixar seus comentários, que a gente está lendo os comentários de vocês, tá bom? Obrigado a todas as mensagens, galera que tá gostando dos vídeos. Vamos lá que a gente vai fazer uma análise sobre essa janela de Fluminense essa semana, que a janela ficou um pouco mais quente ali do Fluminense, que a gente consegue analisar aonde essa diretoria vai atacar, né? Vamos por parte. Na janela do ano passado, o Fluminense trouxe 14 nomes, né? São eles: Canóbio, Hércules, Acosta, Everaldo, Freitas, Otávio, Lescano, Santi Moreno, Soteldo, Lavega, Igor Rabelo, Pitaluga, Paulo Baia e René. Nome pra cacete, mas tem que lembrar que a gente tá falando de duas janelas aí, né? Da temporada 2025, essa temporada que passou. Batendo rápido aqui, né? Bate-papo de bar aqui. Canóbio é uma contratação. Claro que existem contratações, por exemplo, o Lescano e o Lavega foram contratações que eu concordei. Mas chega o final do ano, vendo que o Fluminense gastou por eles e eles não foram utilizados praticamente na temporada, eu posso dizer que na época eu achei a contratação boa, mas estou fazendo uma avaliação no final do ano. Uma avaliação de quem foi uma boa contratação e quem não foi uma boa contratação, mais uma vez pensando no desempenho na entrega na temporada, tá? Só para deixar bem claro. Canóbio foi uma boa contratação, surpreendeu muita gente. Hércules demorou a embalar um pouco, foi uma boa contratação. Acosta nessa reta final, importantíssimo. Everaldo, aí é loucura, né? Aí não tem o que debater. Freitas, assim, para mim ele não tá na linha do Everaldo. Mas para mim é um jogador útil para o elenco, tá? Eu acho que a gente utilizou ele muito mais do que a gente deveria, devido a falhas do nosso elenco. Mas acho um jogador útil para a temporada, eu não consigo ter raiva da contratação dele, e eu sei que tem gente que vai comentar aqui que eu tô totalmente errado nessa, tá bom? Otávio também não é uma contratação que para mim deu certo, até porque teve lesão também muito séria. Lescano a gente não utilizou, não pode falar que deu certo. Santi Moreno a gente não utilizou, mas é mais dessa reta final. Esse é um que eu não consigo avaliar. Acho que é um jogador que eu estou muito curioso para esses jogos. Espero que ele jogue já a partir dessas 3 primeiras rodadas de Campeonato Carioca com o time reserva. Soteldo, contratação horrorosa. Lavega também não consigo achar uma boa contratação, porque não jogou. Igor Rabelo, contratação horrorosa. Pitaluga é uma contratação 0800, uma volta para o Fluminense, confesso que não consigo avaliar muito também. Paulo Baia, sim, uma contratação ruim, mas não deu prejuízo no Fluminense. Foi um empréstimo. E René é uma boa contratação, tá? Acho que é isso. Se você discordar de mim, sei que vai discordar no Freitas, mas tenta só entender o que eu falei, tá? E utilizar mais ele do que ele deveria ter sido usado. Sobre os valores que a gente gastou nesses jogadores nessa temporada, né? Canóbio, 37 milhões de reais, Hércules, 29, Acosta, 22, Everaldo, 4, Freitas, 20 milhões no Freitas, gente. 8 milhões no Otávio, 26 no Lescano, 32 no Moreno, 30 no Soteldo. O Lavega ninguém tem um valor específico, tá? Mas eu chutaria que foi uns 20 milhões ali, pela fala do presidente ali do River, que deu essa entrevista logo depois de Fluminense contratar ele, tá? Mas não tem esse valor específico. Igor Rabelo, Pitaluga, Paulo Baia e René foram 0,800 na teoria, né? Talvez tenha luva para o jogador, mas na teoria não foram jogadores que a gente precisou comprar o passe deles. Dá um total de entre 220 e 250 milhões. E por que eu estou falando isso? Porque o nosso presidente, Matheus Montenegro, na sua primeira entrevista após a sua posse, ele diz que o Fluminense deve gastar a mesma coisa nessa temporada.
um pouco mais, um pouco a menos, mas em torno de 250 milhões. E até agora, o Fluminense ainda não anunciou ninguém, nem os Gêmeos, tá? Tudo bem que o Gêmeos já chegou no aeroporto, deu entrevista, já falou que está ansioso para jogar com a camisa do Fluminense, mas ainda o Fluminense não fez aquela arte soltando ali Tá certo, Gêmeos, tá? Mas vocês entenderam, o Fluminense ainda não notificou a sua contratação ali nas redes sociais. E nem tá no bid, nada demais. Arana é outro que as informações de que tá tudo muito certo, e somando a Arana somando a Arana e o Gêmeos tem 54 milhões. Ou seja, o Fluminense ainda tem 200 milhões para gastar, se a gente pode dizer, nesse ano, tá? Então são duas janelas. Pelo mercado que a gente está vendo, propostas por Nino e Marlon Freitas, e interesses e Hulk, Cebolinha, Fabinho, Léo Duarte, são jogadores de fontes que eu confio mais que deram essas informações. Eu não estou nem falando das dispensas, tá? Porque já deveria, até agora a gente perdeu só Manuel, o Thiago Santos e o Thiago Silva, que não era para ter perdido. Então, assim, a gente ainda precisa de mais dispensas. Então, eu fiz toda essa minha abertura aqui, tá? Desculpa aí, um pouco longa, para falar de a gente avaliar como, pelo menos no meu olhar, e quero a opinião de vocês, como o Fluminense deve começar essa temporada. Porque quando a gente vê o Fluminense atacando o mercado com Marlon Freitas, Fabinho, você pensa, pô, tá querendo um volante. Quando você vê ele atacando o Hulk, tá querendo um cara de camisa 9 ali. Quando você vê a informação do Gêmeos, mais Léo Duarte ou Nino, que é um zagueiro. Então, em cima disso, dá pra gente se basear de como o Fluminense vai montar esse primeiro semestre de 2026, tá? E aí eu fiz aqui um esboço e eu quero que vocês concordem ou não e avaliem esse time para começar esses 6 meses aqui de Fluminense. Vamos começar falando do elenco. No gol a gente tem Fábio. O Fluminense não parece estar procurando em outro goleiro. Não tem nenhuma informação muito forte. O Fluminense indo atrás de outro goleiro, como foi na temporada passada, no começo indo atrás do Lucas Arcanjo. A princípio não temos nenhuma novidade. Então o Fluminense deve começar essa temporada realmente no elenco com Fábio, Vitor Eudes e Pitaluga, né? Na direita, Samuel Xavier, Guga e Fidelis. Devem ser os 3 laterais ali. Não temos informação nem de saída também ali do Guga ou do empréstimo do Fidelis. A princípio, a gente vai com 3 laterais na direita. Na zaga, a gente está falando de Gemes, provavelmente vai fechar com o Fluminense, Freitas, Ignácio, Igor Rabelo, Davi Schwindt e mais um zagueiro, que é assim, ou vai ser um zagueiro, um titular, ou vai ser o Nino, que vai brigar vai ser o titular, ao lado do Gemes, provavelmente, ou a gente vai trazer mais um nome, se a gente não conseguir realmente o Nino, que tudo parece, né? Tudo parece que a gente não vai conseguir trazer o Nino nessa janela, apesar da Larissa ter postado ontem, a esposa do Nino, e uma galera ter um alvoroço por isso de novo, mas assim, sobre a possibilidade do Nino chegar nessa janela, se não vier o Nino como titular, vai ser o outro para brigar, um Léo Duarte da vida, que vai ser tipo Gemes, e aí Freitas, Ignácio, Igor Rabelo, Davi Schwindt, esse outro zagueiro, vão brigar para quem vai ser titular ao lado do Fluminense, tá? Na esquerda, René, Arana, e a gente precisa lembrar, a gente tem o Fuentes, tá? Mas o que a gente sabe deve ser um desses jogadores que está de saída do Fluminense, deve ser emprestado ou deve ser vendido. Aí a gente vai na volância com Martinelli, ou o novo volante, se a gente perder o Martinelli, deve entrar um novo volante aqui, porque o Fluminense está indo atrás de nomes fortes, né? Fabinho, Marlon Freitas, um jogador para entrar nessa posição, a gente não sabe se vai perder o Martinelli, e mais uma vez eu espero que a gente não perca o Martinelli, que seria realmente muito complicado, é um jogador que, para mim, ídolo do Fluminense, 5 temporadas, vem fazendo história com a camisa do Fluminense. Hércules Nonato, Wallace Davi, Bernal pode ser, Bernal, Otávio e Lima também podem estar de saída, tá? Lima é um jogador com muito mercado e que, assim, a torcida já não aguenta mais o Lima e eu sou um que não aguento mais o Lima, então é um cara que, por incrível que pareça, tem mercado, tá? Não adianta você achar que não tem, porque apesar de um ano muito ruim, esse ano foi realmente ruim do Lima, os outros anos o Lima entregou bastante na carreira inteira, então, assim, é um jogador que tem mercado e acho que está saturado no Fluminense. Bernal é um jogador que já teve proposta, que a informação que a gente tem do pessoal da Central Fluminense é que o staff dele está oferecendo ele, então talvez seja esse nome que vai sair. E o Otávio também, já teve burburinho ali da Atlético Paranaense, é outro jogador também, que esse a gente pode perder tranquilamente. Agora, o Bernal, a gente precisa de uma reposição, inclusive até o Lima também, a gente vai precisar de um outro volante, e o Fluminense parece estar indo no mercado atrás desse volante, né? Parece não, está indo, né? Já ligou pro Fabinho, deu proposta pro Marlon Freitas. Na meiuca ali, camisa 10, a gente tem Água Costa e Ganso e o Lescano, que a gente não sabe se vai emprestar, se vai usar, se não vai usar. É outro que eu tô curioso para esses 3 primeiros jogos do Campeonato Se o Ganso não sair, acho que não vem ninguém, tá? Realmente.
Serna ou outro ponta, né? O Serna vai continuar, mas pensando em time titular, pode ter um outro ponto aí que o Fluminense está atacando o Cebolinha, por exemplo, e aí eu acho que deve ser um jogador que vai brigar pela titularidade no lugar do Serna. Canóbio, Riquelme, Lavega, Soteldo, Santi Moreno e Keno. Confesso que eu só vejo o Keno de saída desse time, tá? Keno já teve negociação com o Atlético Paranaense no ano passado retrasado, com Vitória também, e é um jogador que está muito queimado com a torcida. Esse acima do Lima, esse assim, sem dúvida, eu acho que é o jogador que a gente mais está saturado nesse elenco. Mas de resto, Santi Moreno, infelizmente Soteldo, Lavega, talvez o empréstimo do Lavega ali, né? E Riquelme não veio sair agora, e Riquelme espero que não saia, né? Porque se sair vai aparecer no Shakhtar por 10 milhões de euros ali, tá? A gente vai trazer um camisa 9 titular, que as fichas estavam no Hulk, e agora o Fluminense precisa agir mais uma vez. Já falei no vídeo de ontem à tarde, o Fluminense precisa começar a temporada, o treino do dia 8, pelo menos o do dia 2, talvez não, seria o ideal. Mas o do dia 8, do time que vai começar o Campeonato Brasileiro, a gente precisa já começar a pré-temporada com o centroavante titular. Não dá para ir de Everaldo, até porque eu acho particularmente que Everaldo é um jogador que o Fluminense vai arrumar um lugar para emprestar ele, que está muito desgastado com a torcida. Acho que, inclusive, eu acho que pelo lado dele também. John Kennedy, o Fluminense, eu acho que vai tentar negociar. O John Kennedy teve informação sobre isso, e a gente deve ficar só com o Germancano, e ver se o Fluminense vai trazer um centroavante titular e um centroavante ali para brigar para a reserva junto com o Germancano, tá? Acho que é isso, tá? Então, resumindo, nessa janela, a leitura que a gente faz, além das informações que a gente teve de Marcelo Neves, de Vitor Lessa, da toda a equipe do Jornada ali, a leitura que a gente faz com os nomes que foram aparecendo até agora, e aí, os nomes e com propostas, com interesses, com sondagens que a gente viu até agora, o Fluminense, além dos Gêmeos, que já está praticamente certo, e o Arana, na lateral esquerda, o Fluminense deve ir atrás de um zagueiro, o Nino, se for titular, ou um zagueiro para compor elenco, que seria o Léo Duarte, vai ser um ou outro. Um volante titular, o Fluminense deve trazer, e aí eu quero entender o porquê, porque isso me preocupa. Um ponta titular e um camisa 9 titular. Acho que ainda o Fluminense, além de anunciar Gêmeos e anunciar o Arana, porque ainda não foi anunciado, e acho que é normal também, está falando de uma semana de Natal ali, que é normal toda essa burocracia, ainda mais se tratando de Brasil. Então, assim, acho que o Fluminense ainda vai anunciar mais 4 nomes, tá? Um zagueiro, um volante, um ponta e um camisa 9. O ideal era ter mais, né? Era trazer mais um camisa 9, 2 ali, mas pelo menos eu acho que mais 4 nomes a gente... Não sei se para essa semana, não acho que tenha essa correria, até porque se você para analisar, não tem nenhum outro time grande que anunciou jogador, tá? Tem o Fluminense quase certo com Gêmeos, tem o Flamengo quase certo com o Vitão, tem o Palmeiras quase certo com o Marlon Freitas, mas ninguém ainda trocou de camisa, tirou foto com camisa do time novo. Esses jogadores que eu falei são jogadores que já estão praticamente dados como certos nos novos times. Mas de resto também não tem muita coisa de Arana no Fluminense, que está quase certo. Também não tem muita coisa não, tá? Realmente o mercado está com especulações, mas ainda pouco time fechou. Mais uma vez normal, está falando de um final de ano, uma correria, a temporada acabou quase agora e tinha um Natal no meio, né? Mas acho que hoje não sei, porque hoje é domingo, fico um pouco na dúvida, mas amanhã vai ter muita novidade no Fluminense. Vamos falar do próximo assunto agora, assuntos mais curtos, né? Só para fechar esse vídeo, tem mais algumas novidades ali para a gente pincelar. Antes de caminhar para a reta final desse vídeo, mais uma vez se inscreve no canal, deixa o like aqui. Tem vídeo todo dia sobre Fluminense e de segunda a sexta, quase sempre, se não tiver nenhum motivo aí, a gente faz uma live aqui para trocar uma ideia de torcedor para torcedor, tá bom? Conto com o apoio de vocês, deixando o like e se inscrevendo. Olá, que eu falo 3 notícias curtas ali, né? Saiu a tabela com data ali do Campeonato Carioca. O Fluminense estreia contra o Madureira na quarta-feira, dia 14 de janeiro, abrindo o Campeonato Carioca ali. Provavelmente esse jogo é com o mando do Fluminense, mas provavelmente a gente vai jogar de novo no Luso Brasileiro, no estádio da Portuguesa, ali na Ilha do Governador. Por quê? Apuração de Vitor Lessa, porque as 3 primeiras rodadas o time vai ser o time reserva, que confesso que estou muito curioso para ver esse time em campo. A gente já tem informação que o Zubeldia vai estar à beira do campo, que ele quer acompanhar mais esses jogadores que não foram utilizados praticamente na temporada 25, e também que vai ter uma reforma no gramado do Maracanã, vão acertar o gramado do Maracanã, mas também não está horroroso o gramado, até porque está tendo pelada, a diretoria do Fluminense e amigos fazendo pelada, tem a pelada do Zico de final de ano também, então acredito que não é um grande problema, mas a estreia do Maracanã deve ser na 4ª rodada no Fla-Flu. Mas só para bater aqui os primeiros jogos do Fluminense, Fluminense e Madureira dia 14, na quarta-feira. No sábado, Boa Vista e Fluminense, provavelmente em Bacaxá. Olha a equipe do Jornada viajando
para fazer jogo em Bacaxá. Essa é sábado, tá, gente? Essa é a boa se eu conseguir pegar uma casinha ali em Saquarema na sexta, ficar até domingo, conseguir aproveitar com calma esse jogo para você que não está indo trabalhar. Vale a pena, tá? Fiz isso em 2020, 2019, e sem dúvida vale muito a pena, acho que 2019. Nova Iguaçu e Fluminense na terceira rodada, na quinta-feira, dia 22 de janeiro, e aí já temos um clássico, tá? Fla-Flu no Maracanã, domingo, dia 25 de janeiro, e logo depois tem Fluminense e Botafogo, que deve ser o jogo no Newton Santos, porque o mando é do Botafogo, já no domingo, dia 1º de fevereiro, tá? Daqui a praticamente um mês, ou a gente já tá comemorando e se divertindo, ganhou 2 clássicos, ou a gente já tá puto da vida, mas espero que a gente esteja comemorando e feliz, tá? E para fechar os outros dois anúncios aqui, pessoal do Saudações Tricolores, vale lembrar que esse site era de um atual funcionário do clube, então assim, não tem como a gente saber se ele ainda está à frente do site ou não, confesso que não tem como saber, ou tem, sei lá, mas tem informação direta do clube, provavelmente, né? E ele deu 2 informações aqui. Falou que Cebolinha, Fluminense procurou a diretoria sim, mas o envolvimento configurou apenas uma tradicional sondagem. O objetivo do Tricolor era saber como está a situação do atleta e o Flamengo fechou as portas para uma venda imediata do atacante, tá? Encerrando qualquer possibilidade de negócio antes dele começar. Ou seja, o Fluminense realmente foi até a diretoria do Flamengo, segundo o pessoal do Saudações Tricolores, foi lá, perguntou, e aí, tem como negociar o Cebolinha? A resposta é para vocês não. Então não existe Cebolinha. Então o Fluminense precisa atacar outro nome, tá? E a outra do Christian Medina, eu já tinha falado do volante argentino, que eu tava achando embrólio, é um vídeo de, se eu não me engano, é o vídeo de sexta-feira à noite, que eu falo ali sobre o Christian Medina, que parece muito mais jogada de empresário. O grupo de empresários comprou ele por 15 milhões, tirou ele do Boca, botou no Estudiantes, e agora estava oferecendo falando que o Fluminense, Botafogo, Flamengo estavam interessados, além do Leicester. E aí, confesso que eu achei desde o começo esse papo meio maluco. Quem viu o vídeo falando sobre isso, para mim, eu acho que não é coincidência serem os 3 últimos campeões da Libertadores. Ele só jogou para valorizar o atleta dele, mas o portal Saudações apurou que o clube não negocia com o volante e o site desmentiu a ideia de que o Flu estaria numa disputa com o Flamengo e Botafogo pelo argentino. Medina não foi sequer um nome cogitado pela diretoria tricolor. O perfil e os valores envolvidos pelo meio-campista argentino não constam na pauta do departamento de futebol da equipe, tá? Então a gente já estava esperando isso mesmo, mas é mais um volante que pinta ali o nome do Fluminense, porque os empresários também sabem que o Fluminense está atrás do volante, né? Até porque é público que o Fluminense deu proposta de Marlon Freitas, Fabinho, mas falamos disso no começo do vídeo, tá? Quero que vocês deixem o comentário de vocês aqui. Se o Fluminense trouxer esses 4 nomes, você realmente concorda comigo que parece que o Fluminense está atrás dessas 4 posições ali? E se o Fluminense acertar essas 4 posições, tá ok para começar a temporada? O resto a gente ajusta ali no meio de ano. Quero o comentário de vocês. Se puder, deixa o like, inscreve no canal. Se aparecer mais alguma novidade aqui durante o dia, pelo jeito vai aparecer, né? Porque estão pipocando nomes o tempo inteiro. A gente faz mais um vídeo aqui falando das novidades, tá bom? Tamo junto, até a próxima, valeu!